Você que está envolvido com a acreditação, já percebeu que o manual da ONA é bem complicado, confuso, difícil de aplicar, difícil de entender o que ele quer dizer? Como que eu vou implantar isso? De que maneira eu vou produzir evidências para a auditoria? Ou você recebeu um relatório, está confuso, não sabe como fazer? Aqui é o canal certo. Eu sou o Celis, consultor há mais de 25 anos, trabalhando com ONA, com diversas consultorias na área de certificação de qualidade, e aqui eu ajudo você a interpretar esse manual para que você tenha uma vida mais tranquila na implantação desse processo de acreditação ou qualquer outra situação. Lembro que nós também temos a nossa mentoria, nós temos nosso Tira Dúvidas, nós temos as consultorias, os treinamentos. É só você clicar aqui no link ou verificar na descrição do nosso vídeo que a gente consegue te atender de qualquer maneira, presencialmente ou à distância. Então vamos continuar a nossa interpretação logo após a vinheta? Estamos começando uma nova subseção, atendimento ambulatorial, e aqui a gente precisa entender, volto a frisar para vocês, quais são os serviços que são obrigatórios ou dependendo da característica da organização. Então, nesse caso, serviços de nefrologia e serviços ambulatoriais são serviços que essa subseção é obrigatória. Serviços hospitalares, hospital dia, serviços de hemoterapia, nefrologia e terapia renal aguda, e também serviço de diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina nuclear, vai depender da característica da organização, ou seja, se ela atende consulta, se ela atende ambulatório, ok? Ainda, nos serviços de pronto atendimento, medicina hiperbárica, oftalmologia, odontologia, atenção primária, também vai depender da característica da organização, ou seja, se ela atende consultório, aí você vai verificar. Bom, eu tenho agendamento, tenho consultório, bom, então faço atendimento ambulatorial, pronto, ela vai ser aplicável. E o que é obrigatório para os serviços oncológicos, que nós temos essa obrigatoriedade. Para os demais serviços que estão aqui com a marquinha em vermelho, não são obrigatórios, ou seja, não se aplica a esses requisitos, ok? Vamos continuar então a interpretar este manual e começando com os primeiros requisitos. Vamos lá, a subseção 2.1, atendimento ambulatorial, com a própria descrição dessa subseção fala, ou seja, são todos os processos voltados à prestação de serviços ao atendimento eletivo, ou seja, da assistência aos pacientes clientes externos de maneira programada ou continuada. Essa é a descrição do serviço ambulatorial, de uma maneira geral. Esse modelo assistencial contempla ações de ações de maneira preventiva, de diagnóstico, aspectos terapêuticos e de reabilitação, ou seja, sempre, lógico, ele sempre vai colocar isso, oferecendo os padrões de qualidade, tentando, da maneira organizada, com metodologias, diminuir o risco à atenção à saúde. E qual que é o padrão que deve ser atendido nessa subseção? Ou seja, define ou promove ações voltadas à acessibilidade, à agilidade, à continuidade do atendimento ao paciente com identificação e prevenção de risco. Então, basicamente, é esse o padrão que a gente tem que atender neste requisito, deste grande padrão da subseção 2.1. Então, vamos conversando, então, e agora nós vamos começar os primeiros requisitos desta subseção. Requisito número 1. Identifica o perfil assistencial. Então, a orientação do manual fala: identifica e utiliza o perfil epidemiológico, análise de demanda e das necessidades dos clientes atendidos para definir o modelo assistencial e demonstrar sua efetividade. Pessoal, basicamente, o que você vai fazer? O perfil assistencial, ele é diferente do perfil epidemiológico, ele utiliza como base. Muitas das informações do perfil epidemiológico você vai utilizar. Entretanto, no perfil assistencial, como que você vai produzir evidência? Através dos procedimentos, formulários e fluxos, ou seja, sempre através dos nossos POPs. Mas qual que é a dica? O perfil geral do hospital. Quais são os pacientes? Eu atendo paciente pediátrico ou não? Percebe que no perfil epidemiológico, se eu tenho sou um hospital de emergência, no perfil assistencial pode ser que eu não atenda crianças. Percebe? Então, muda um pouquinho. Então, não confundam perfil epidemiológico com perfil assistencial.
Minha dica, façam um perfil geral, não façam por setores, dá muito trabalho, uma repetição. O que você pode abrir subtítulos dentro do perfil para determinadas áreas lá. Imagine que no centro cirúrgico você não atenda crianças, então você pode fazer um perfil assistencial lá do hospital, do centro cirúrgico que não tem criança, que não tem pediatria. E se você atende lá no ambulatório pediatria, você pode colocar que esse perfil é específico para aquela área. Então a gente pode seccionar esse perfil. Minha dica importante, faça um perfil geral. Entenda que é importante a patologia prevalente, né? Ou seja, a prevalência daquilo, a incidência é importante, o grau de complexidade, o risco desse paciente também. Quando a gente fala em complexidade, está atrelado ao risco desse paciente, ou seja, a faixa etária, como eu acabei de falar, o gênero, é importante o gênero. Eventualmente você vai ter serviço que vai ter necessidade de se montar a tua equipe para ter o sexo feminino, o gênero feminino para atender aquele paciente. Não esquecer que no perfil ele está muito atrelado ao grau de dependência da enfermagem. Então, importante, existem várias escalas. Se você tiver dúvida, você pode escrever nos comentários quais escalas que a gente sugere, mas nós temos várias escalas aí de nível de dependência da enfermagem que vão te ajudar a montar o perfil assistencial. Tudo isso, pessoal, por que eu faço perfil assistencial? Porque está intimamente ligado à estrutura. A estrutura físico-funcional, a estrutura de equipamentos, a estrutura de pessoal. Por isso que eu faço o perfil assistencial. Muda toda a estrutura que eu vou fazer dentro desse hospital, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito número 2. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos e insumos de acordo com a necessidade do serviço. Pessoal, ele fala no dimensionamento de recursos humanos, ou seja, na quantidade, na disponibilidade, na habilitação, conforme o perfil e a complexidade, já vou falar sobre isso. A ONU ainda dá a dica dos recursos tecnológicos dimensionados em relação à quantidade, disponibilidade, especificação e em relação aos insumos. Pessoal, como é que eu vou produzir evidências quando eu falo isso? Dimensionamento, pessoal, existem várias técnicas para isso. Nós estamos montando um curso para dimensionamento. O pessoal tem tido muita dúvida em relação ao dimensionamento e capacidade instalada. Eu vou estar disponibilizando para vocês na sequência um curso sobre isso. Então fique atento aí no nosso canal que na sequência a gente deixa disponível para vocês o dimensionamento, como é que você faz. Mas basicamente, pessoal, é uma matriz, são cálculos matemáticos que você pode estabelecer isso. Ou então uma simples matriz do mínimo, o ideal e o máximo dos colaboradores. É uma forma grosseira de fazer, mas ela funciona muito bem para atender o requisito da ONA. Então, o dimensionamento pessoal, a capacidade instalada dos teus equipamentos, do dimensionamento da máquina, da disponibilidade dessa máquina, do funcionamento dessa máquina, e em relação aos insumos é o consumo médio. Então, como é que eu evidencio para o avaliador que eu tenho dimensionamento? O dimensionamento pessoal, através de cálculos matemáticos e matrizes, capacidade instalada, de novo, através de cálculos matemáticos, matrizes. Aliás, também, no dimensionamento pessoal, eu estava esquecendo das resoluções. Alguns órgãos de classe determinam a quantidade mínima de profissional. Na capacidade instalada, é o consumo médio e o de insumos, também cálculos matemáticos. Então, basicamente, isso que a gente dimensiona e o nosso cálculo, basicamente, é matemática nesse processo, pessoal. Vamos ao próximo requisito? Requisito número 3. O requisito 3, pessoal, dispõe de profissionais com competência e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço. Então, considera as competências e necessidades do serviço na contratação conforme o cargo e função ocupado alinhado à política de gestão de pessoas. Pessoal, basicamente são os procedimentos de descrição de cargo, lembrando que ele deve prever as habilidades, as competências e as responsabilidades para esses cargos. É simplesmente isso. Como é que você vai fazer isso? Competência e capacitação, você vai determinar e evidenciar através da descrição de cargos, onde lá você vai prever as habilidades e as competências. Dica, a gestão de pessoas deve prever o ciclo completo, pessoal. Então, no meu cargo, tem que definir as habilidades e as competências. No meu processo de contratação, eu tenho que verificar, eu tenho que estar atrelado às habilidades e competências necessárias. Para o meu treinamento, habilidades e competências e necessidades da organização. Para a minha demissão, eu tenho que demitir baseado nas habilidades e competências. Percebe? O ciclo completo de gestão de pessoas sempre está atrelado às habilidades e às competências. Percebe? Então, eu vou contratar as pessoas
e vou manter as pessoas, treinar esses colaboradores, e vou demitir sempre baseado, fundamentado nas habilidades ou nas competências que as pessoas estão realizando, precisam realizar ou não estão realizando. Basicamente é isso. Vamos ao próximo requisito? Requisito número 4. Identifica a necessidade de treinamento e capacitação frente às demandas assistenciais. Mais uma redundância da ONU. Ela podia ser mais econômica, inclusive, até em prol da natureza, né? Para a gente imprimir menos, comprar menos o papel no manual, porque, veja, pessoal, nós já vimos isso na subseção 1.5, gestão de pessoas, no próprio requisito 8. Então lá já fala da identificação, do treinamento, de capacitação. Não tem sentido eu ficar repetindo esses itens subseção por subseção. O pessoal já está lá na gestão de pessoas. A gestão de pessoas não é só feita pelo RH, a gestão de pessoas é feita por todo o complexo hospitalar, por todo o complexo de uma clínica, por todo um complexo de um laboratório. Ou seja, a identificação da necessidade de treinamento dos pacientes estão lá na seção 1.5, explicação, pessoal. Mas basicamente você vai identificar essas necessidades, você vai procedimentar como é que você faz isso, quais são os formulários utilizados para isso, quais são os fluxos adotados em relação a esses procedimentos, e você também vai evidenciar através do quê? Do mapa de necessidades, que pode ter várias fontes, pode ser uma fonte a quantidade de não conformidades, o próprio gestor, uma solicitação da equipe, novas tecnologias, novas metodologias, novos serviços, né? Então você pode vir aqui do mapa de necessidades. E a evidência é o cronograma e o registro de treinamentos. Lembro mais uma vez que nós já verificamos esse assunto lá na seção 1.5, gestão de pessoas, requisito 8. Requisito 5. Planeja atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Meu Deus, aqui você pode escrever o que você quiser. Todo aquele pop que você faz, que você não sabe onde encaixar, você vai colocar nesse requisito do padrão. Ou seja, aqui tudo que você fizer, qualquer procedimento, uma determinação, uma ordem, uma instrução de trabalho, um formulário, um aviso, tudo está no planejamento das atividades. Então, lógico, ele prevê o que? As condições operacionais de infraestrutura. Quando eu falo em condições operacionais, é como eu opero, como eu funciono, como que as atividades são realizadas. Basicamente é isso, pessoal. Como é que aqui é a mais pura evidência, são seus procedimentos, são seus formulários, são seus fluxos. Tudo que você não souber onde colocar lá no teu setor, você vai colocar nesse requisito do padrão. De que maneira eu posso estruturar isso? Eu estou começando a implantar através do mapeamento de processo e através da cadeia de valor. O mapeamento de processo, você sentar lá e verificar como que funciona cada atividade. Qual que é a necessidade do meu cliente interno, do meu fornecedor interno. Ou seja, é a minha cadeia de valor, pessoal. Então, basicamente, para eu mapear e atender esse requisito, eu vou estar fazendo dentro dessas condições, dentro do meu mapeamento de processo e dentro da cadeia de valor. Se você tiver dúvida como é que faz isso, escreva aqui nos comentários, tire uma dúvida, sério, como é que eu faço isso? A gente dedica um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês. Lembre de deixar o like, pessoal, faz algum comentário, escreve alguma coisa, por favor, é a maneira de você retribuir o nosso tempo. Vamos lá ao próximo requisito? Requisito 6. Acompanhe a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a calibração. Aqui existe uma falha na descrição desse requisito, pessoal. Nem todo equipamento ele pode ser calibrado. Então aqui o termo correto deveria ser calibração / aferição. Esse requisito está equivocado. Volto a repetir, esse requisito da ONU está equivocado de acordo com a semântica e o significado da palavra. Tem equipamentos que nós não podemos calibrar, nós podemos aferir. Existe uma diferença. Calibrar é você ajustar o equipamento mecanicamente, eletronicamente, você ajusta esse equipamento de acordo com uma referência de padrão. Na aferição, você só afere ele, não tem o que fazer. Um termômetro, não tem o que fazer num termômetro. Ele está aferido ou não está aferido, então você tem que jogar fora. Não tem como fazer calibração desse equipamento, você tem como aferir isso. Então, o que a orientação? Que a unidade, a gestão da unidade acompanha a periodicidade de calibração, volto a dizer, calibração / aferição, e manutenção preventiva das instalações e dos equipamentos. De novo, você vai
traduzir isso através dos seus procedimentos, através dos formulários, os seus fluxos de manutenção, o cronograma de manutenção e as fichas de manutenção, ou até mesmo a chamada ficha vida, como é que você, é onde você registra todas as manutenções corretivas, preventivas ou de um terceiro. Aí a dica, pessoal, importante são as ações preventivas que devem estar registradas, assim como as corretivas na ficha vida, custo e benefício, ou seja, qual que é o custo de fazer essa manutenção e o benefício. Lógico, não está muito envolvida aqui na unidade, eu já vou explicar isso para vocês. E tomar cuidado também em relação às empresas credenciadas na rede brasileira de calibração. Por quê? Porque ela determina quais são os padrões. Eu tenho viajado ao Brasil e tenho encontrado muitas empresas que, por exemplo, ela está credenciada lá na RBC, na grandeza volume, e ela fica vendendo o certificado de temperatura. Não pode, pessoal. Aquele certificado não tem valor. A empresa tem que estar certificada na rede brasileira de calibração, na grandeza que ela se propõe a calibrar ou a aferir, quer seja volume, temperatura, pressão, percebe? Ou outras áreas da física que a gente determina essas calibrações barra aferições. Então tome cuidado, exija da sua empresa, entre lá no site, você consegue entrar no site da RBC, colocar o nome da empresa, a grandeza que ela foi credenciada e verificar se ela está liberada, se ela está legalmente credenciada nesse padrão. Por quê? Porque se ela emitir um laudo para você calibrando, por exemplo, um aparelho de pressão, um esfigmomanômetro, e ela não tiver credenciada naquela grandeza, a RBC, aquele certificado não tem valor e você não está conforme perante esse requisito. Uma observação importante antes de fechar esse requisito: Célio, tem um setor de manutenção que faz isso. Eu tenho que me preocupar? Se você é o chefe da unidade de internação, você não é o responsável direto por isso, mas é o responsável indireto da manutenção, porque você utiliza aquele arsenal de equipamentos, aquele instrumental. Então não adianta você dizer, não, é a culpa da manutenção que não fez a calibração, a aferição daquele equipamento. É sim sua responsabilidade, percebe? Então normalmente quando eu vou perguntar, vou auditar, por exemplo, fazer uma auditoria interna dentro do hospital, eu chamo lá, por exemplo, como exemplo, o chefe da enfermagem ou o chefe da internação e pergunto como que estão a manutenção. Se ele me fala que a manutenção está por conta do setor de manutenção ou de um terceiro e ele não sabe, não acompanha a manutenção, eu tenho um risco aumentado de que, eventualmente, esse cronograma de manutenção não esteja devidamente seguido e eu esteja utilizando o equipamento não calibrado, não aferido no paciente ou com o paciente. Percebe? Então, existe uma responsabilidade dividida. A responsabilidade pela organização é do setor de manutenção, se assim foi decidido. Entretanto, em qualquer setor, vou repetir, do centro cirúrgico à farmácia, a recepção, a responsabilidade, sim, se você usa o equipamento, você também é corresponsável por essa manutenção também. Observe isso, pessoal. É onde o maior número de não conformidades está aqui, justamente nesse requisito, é a responsabilidade da unidade que está utilizando esse equipamento. Ok, pessoal? Requisito 7. Estabelece método para agendamento e acompanhamento da demanda. A orientação da ONA fala o quê? Unidade estabelece a metodologia para agendamento e acompanhamento da demanda. Lógico, vai traduzir através dos procedimentos, formulários, mas aqui, basicamente, o que você tem que calcular? É a agenda, pessoal. De que maneira você faz a agenda, o preenchimento dessa agenda, o controle dessa agenda, ou seja, de que maneira essa agenda está sendo cumprida, está tendo atraso do médico, está tendo atraso da equipe em atender esse paciente, está tendo absenteísmos dessa demanda. Então, basicamente, o que ele pede? Qual que é a metodologia de agendamento? Ou seja, você marca uma consulta uma atrás da outra, mas daí o médico atrasa todas as consultas, no final da quarta consulta nós estamos com 1 hora e pouco de atraso. Se essa demanda é por chegada, de que maneira que ela é atendida, de que maneira você monitora esse fluxo de atendimento pelo sistema, de que maneira nós temos essa disponibilidade online, ou seja, de que maneira eu estou atendendo esse paciente em relação a isso. Então, o que a ONA quer? Qual que é o teu método de agendamento e acompanhamento da demanda? Se a demanda está aumentando, está diminuindo, o que você faz com os horários, com a tua agenda, com a disposição disso? Então, basicamente é isso. Qual é o método? Existem diversos métodos
para que você possa organizar a sua agenda. Então, nós temos que analisar basicamente isso. O auditor vai querer saber essa metodologia. Então, existem várias situações que você pode preencher, de que maneira que você faz isso, mas basicamente assim, de que maneira você preenche, de que maneira você controla a adesão a essa agenda, de que maneira esse serviço está sendo acompanhado na agenda, se atrasa, se não atrasa, se há falta, se não falta, se há necessidade de ajustes ou não. Que caso contrário, você faz uma agenda estática e ela precisa ser alterada do mês para outro de acordo com a necessidade. Requisito 8. Estabelece protocolos assistenciais clínicos alinhados ao perfil epidemiológico. Bem complexo esse requisito, dá bastante trabalho. Embora ele seja bem curtinho, ele dá bastante trabalho. Vamos lá. Orientação. Protocolos definidos e implantados baseados no conhecimento científico atual, no perfil epidemiológico, já vou explicar, na gravidade, nos riscos, nas prevalências, no custo, e todos eles baseados em evidências científicas, ou seja, na medicina baseada em evidência. Pessoal, é bom observar que o protocolo ele sempre vai seguir o perfil epidemiológico, quer seja pela incidência, quer seja pela prevalência. Então é importante que lá no perfil epidemiológico, Célio, você coloque todos eles. Célio, eu preciso colocar para todos os protocolos, para tudo. Sim, para tudo. Mas por onde que eu começo? Começo com os de maior prevalência. Aí você vai, ao longo dos anos, né, você vai fazer um cronograma, 1 ano, 2 anos, aí depende da equipe, depende da especialidade, depende do que você atende, depende do teu perfil. Você pode levar até 1 ano, 2 anos implantando isso, ou seja, não é só fazer o procedimento. É implantar o protocolo clínico, é verificar a adesão do protocolo clínico, é fiscalizar o cumprimento desse protocolo clínico. É importante a gente analisar isso. Aqui está muito singelo aqui a orientação da ONA, né? Protocolos definidos só com base nisso. Então, como é que você vai evidenciar o próprio protocolo de acordo com a prevalência, analisando os riscos, analisando gravidades e custo, pessoal? No protocolo clínico, nós também temos que observar questões administrativas. Já vou falar sobre isso. Então, a evidência, você vai ter o próprio procedimento, os formulários do fluxo e, lógico, as referências científicas do que? Na medicina baseada em evidência. Todo protocolo clínico tem que estar baseado em evidências, ou seja, na medicina baseada em evidência. Então, você vai ter que fazer o protocolo clínico e vai ter que referenciar qual é a fonte da sua padronização, qual é a fonte do teu protocolo, percebe? Então, é importante que vocês tenham menção dessas referências científicas dentro desse processo, ok? Bom, além disso, pessoal, o que eu deixei para vocês? Aqui nós temos alguns exemplos, pessoal. Olha aqui, ó, algumas fontes para a medicina baseada em evidência, para você poder colocar no seu protocolo. Então, nós temos aqui várias referências, a Cochrane, nós temos o NICE, que é uma boa fonte de pesquisa. Então, nós temos aqui algumas fontes, pessoal. Nós temos a Cochrane, aqui está o site, depois você dá um pause aí no vídeo, enquanto ele estiver passando, você copia aqui esse link para você poder acessar, para ter uma referência. Nós temos o NICE, o NICE, lá do Reino Unido, também uma boa fonte de medicina baseada em evidência. Nós temos também a ARC, que é um painel de especialistas lá dos Estados Unidos, é muito interessante também, pouca gente conhece, deixo aqui como referência também. Além disso, nós temos uma outra referência da agência dos Estados Unidos, que ela conduz pesquisas, então aqui está o site, né, Agência Healthcare Research and Quality, é bem interessante, se você entrar lá tem bastante referência, bastante metodologia, o próprio site da Organização Mundial de Saúde, OMS, também está aqui o site para vocês, a Medline, a PubMed, né, um dos mais importantes, mais conhecidos, também deixo para vocês aí, muito interessante, né, ele é gerenciado pela NLM dos Estados Unidos, então é uma das maiores bases de dados de literatura biomédica do mundo, muito interessante para vocês também.
Além disso, nós temos as guidelines internacional, a Natural Gene, também interessante, também poucas pessoas profissionais conhecem. A Joanna Briggs, também muito interessante, é uma fonte de dados, de diretrizes, aspectos educacionais muito bacana, baseado na prática dos cuidados de saúde baseada em evidência. E a última que eu deixo também, a KDTH, que é uma agência canadense que também fornece referências para vocês na medicina baseada em evidência. São só essas? Não, pessoal. O que vai ser referência também no teu protocolo clínico? Vai ter referência também as associações, a Sociedade Brasileira, então a Sociedade Brasileira da Urologia, de Pediatria, de Cardiologia e etc. Todas as demais sociedades que você vai referenciar os protocolos de referência no Brasil e internacionalmente. Então você tem que citar lá. Um dado importante, pessoal, vou até voltar aqui na apresentação aqui. Quando a gente fala aqui nos protocolos, eu citei aqui custo, mas lembre também de uma dica importante, que quando for fazer o protocolo clínico, no médico for fazer o protocolo clínico, dentro do protocolo clínico também deve existir o viés administrativo financeiro. Senão eu faço lá uma maravilha de um protocolo com a literatura e esqueço das obrigações do médico no aspecto administrativo e no aspecto financeiro. Mas sério, eu vou colocar isso no protocolo? Sim. Porque imagine que você determina um protocolo para uma determinada cirurgia, para uma determinada patologia, e você não coloca parâmetros administrativos para esse protocolo, cumprimento, não dá. Então você vai ter que abrir um outro POP para fazer isso? Não. Então você também coloca questões administrativas financeiras também na descrição desse protocolo clínico. Requisito 9. Cumpre as diretrizes dos protocolos de segurança do paciente alinhado à política de segurança do paciente. Pessoal, a orientação é seguir os protocolos de segurança do paciente. É o protocolo de identificação, protocolo de queda, né? Ou seja, todos aqueles protocolos que você tem que seguir de acordo, né, com o Ministério da Saúde, e você tem que seguir esses protocolos. Então, basicamente, você cumprir essas diretrizes dos protocolos de segurança do paciente, que eu deixo aqui, inclusive, que relacionado para vocês quais são, caso você tenha esquecido quais são os protocolos de identificação do paciente. Então, basicamente, é você adotar isso e verificar uma evidência como que você demonstra que esses protocolos estão sendo seguidos, né? São chamados protocolos de adesão. Você pode fazer o indicador, né, para determinar esse protocolo, como eu digo aqui, né, uma dica importante, fazer um indicador sobre isso, ou através de auditorias internas ou através de treinamentos. Então é importante que você não só implante através de um procedimento, através de um protocolo, mas que você monitore melhor dizendo, a adesão a esse protocolo. E a melhor maneira, pessoal, é a auditoria interna ou através de indicadores matemáticos para isso. Requisito 10. Identifica os riscos assistenciais do paciente cliente e estabelece ações de prevenção para redução da probabilidade de incidentes. Pessoal, redundante, né? Já vimos isso na seção 1.2. Se você pegou esse vídeo agora, sugiro que você entre na descrição do nosso vídeo. Lá embaixo tem um link para o podcast da seção 1.2, Gestão da Qualidade e Segurança. Lá nós vamos falar bastante sobre a identificação de riscos assistenciais. Aqui eu só reforço o que já foi dito lá, pessoal, né, que a gente vai evidenciar através de procedimentos, de formulários, de fluxos, de mapas de risco e de contingência. E sempre reforçando, não adianta ter um mapa de risco e uma contingência se eu não treinar os colaboradores. Requisito 11. Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança, pessoal. São os protocolos de prevenção e controles de infecção, muito ligado lá a CCH, né, relacionados à assistência. Todas as questões de biossegurança, todas as questões de infecção, nós vamos determinar essas situações, que lá a CCH vai fazer isso, e vai traduzir aqui através de procedimentos e formulários, tudo relacionados à biossegurança, ou seja, a segurança do trabalhador vai estar ligada lá com o SESM, com a CIPA, mas também puxando para essa área da parte biológica, da biossegurança. Então, basicamente, quais são os protocolos de infecção e biossegurança? E aqui, pessoal, chamo a atenção de vocês que aqui é o pulo do gato nesse requisito envolvendo todas as profissões. Normalmente as pessoas fazem isso, os hospitais fazem esse tipo de protocolo e esquece lá do vigilante, do segurança,
do entregador de material, percebe? Da pessoa que faz a manutenção do equipamento, entendeu? Já vi situações ali de pessoas serem contaminadas na manutenção porque não usaram os devidos EPIs adequados para manipular aquele equipamento que estava contaminado. Então, percebe? Então, às vezes, esse protocolo de prevenção e controle de infecções e biossegurança está relacionado, inclusive, lá na manutenção, pode estar envolvido. Ok, pessoal? Então, lembra de verificar quais são os potenciais locais, os potenciais serviços que podem se envolver nesse protocolo e aí você redige. Requisito 12. Cumpre diretrizes de transmissão de informação, de transição de cuidado, bem como as transferências internas e externas. Pessoal, repetitivo, nós já verificamos isso, eu vou deixar aqui para vocês, principalmente, né, em outras sessões. Mas basicamente o que ele coloca lá a ONA? Planeja e oferece o plano educacional para o paciente acompanhante para a continuidade do cuidado extra-hospitalar. Pessoal, aqui também nós podemos evidenciar isso. Como é que o ouvidor, você vai poder evidenciar isso para a auditoria? Né? Nesse caso, para a auditoria, através dos seus procedimentos, os POPs, os formulários, os fluxos, o prontuário, opa, aqui está escrito errado, é prontuário, né? Não protuário, é o prontuário, as passagens de plantão em turno e transferência, pessoal. Então, tomar cuidado que essa é a transmissão de informações na transição de cuidado. Lembra que a gente detalhou bastante isso. Na descrição do vídeo, você pode ir embaixo, aqui na descrição do YouTube, nós temos lá os links, os hiperlinks para os podcasts que você vai poder acessar esses podcasts dessas subseções. Então tá lá, na subseção 2.1 internação, aqui na própria seção 2.1, no requisito 9 nós já falamos sobre isso, e na subseção 1.10, no caso da seção 1.10, a gestão da comunicação no requisito 6. É importante que vocês verifiquem esse requisito, pessoal. Então, basicamente, transmissão de informações entre os profissionais da área de saúde e o paciente e familiares ou acompanhantes. Requisito 13. Estabelece critérios para práticas seguras de transporte intra e intra-hospitalar dos pacientes. Também nós já falamos isso na gestão do acesso, entendeu? Nós vamos falar disso, dessas diretrizes, de novo, pessoal. Como é que você faz todo o procedimento? Então, você volta lá na gestão do acesso, rever alguns critérios. Então aqui de novo, através dos procedimentos, então tomar cuidado também, eu chamo a atenção aqui nas evidências a disponibilidade de equipamentos, de viaturas, de insumos, ou seja, da ambulância, dos insumos para essa ambulância que vai fazer o transporte, dos equipamentos que vai fazer esse transporte, isso quando eu estou falando, né, interhospital e intra-hospital, ou seja, o fluxo, a rota, por onde vai passar, quem vai levar, quem vai entregar, como que isso funciona, esse tipo de situação, para de repente, né, o pessoal, quem que busca, quem que leva, né, e tomar cuidado com os recibos e com os fluxos. Né? Os recibos, quando a gente for fazer uma transferência interhospitais, é importante o recibo de entrega desse paciente nas condições que ele estava naquele momento sendo recebido. Requisito 14. Aqui ele fala na identificação, né, da evolução desfavorável e cumpre diretrizes de atendimento desses pacientes. Ou seja, nós já verificamos em outras partes desse manual, é a chamada deterioração clínica. E aqui ele fala em evolução desfavorável. Por que ele fala em evolução desfavorável? Ou seja, são as situações em que o paciente, né, que a equipe assistencial identifica os pacientes que apresentam uma evolução desfavorável e adere às diretrizes de atendimento, ou seja, de que maneira que esse paciente, ao ser atendido ali, ele tem uma evolução desfavorável, ou seja, ele começa a piorar o estado dele ali enquanto está marcada a consulta, ou vem piorando, e você vai definir isso descrevendo através dos procedimentos de que maneira que você identifica essas situações mediante o mapa de risco e a contingência. Então é importante que você mapeie essa evolução desfavorável, de que maneira isso acontece, quais são os sinais e de que maneira você vai registrar isso lá no prontuário. Ou seja, não basta só identificar, você tem que anotar lá no prontuário, no registro, em algum momento, registrar essa evolução desfavorável. Sempre lembrando também da questão dos treinamentos. Lembrar que o treinamento é importante para qualquer processo de treinamento para a equipe, para que ela reforce e firme esses critérios de qualidade.
Requisito 15. Estabelece protocolo para atendimento de urgências e emergências com base em diretrizes e evidências científicas. De novo, pessoal, nós já verificamos isso em outras subseções. Então, aqui, de novo, a unidade define protocolos e procedimentos de atendimento para pacientes classificados como de urgência e emergência, baseado nas diretrizes e evidências científicas. É fato, né, pessoal? Ou seja, é o protocolo de atendimento. É o protocolo lá, que você vai entender pela prevalência, pela incidência, ou seja, o perfil epidemiológico que vai se responder e vai determinar esses protocolos de urgência e emergência, que nós já vimos, pessoal, lá na subseção, na gestão do acesso ao cuidado, no requisito 14. Então, ou seja, definir quais são as regras, quais são os fluxos de atendimento na urgência e emergência, o que determina esses fluxos. Entendo que aqui, volto a lembrar, são os fluxos técnico-administrativos, porque não adianta eu ter um fluxo técnico, mas a UTI está ocupada. Ou, percebe? Eu coloquei esse paciente para dentro, lá no pronto-socorro, no pronto-atendimento, mas eu não tenho vaga no centro cirúrgico, eu não tenho vaga para estar sendo operado, eu não tenho vaga lá na UTI, percebe? Então, pera um pouquinho. Antes de eu colocar esse paciente numa urgência ou uma emergência, o fluxo administrativo tem que estar pronto, percebe? Não adianta eu ter cirurgião disponível, eu ter anestesista disponível, mas o centro cirúrgico está ocupado, porque eu tenho lá 6 salas cirúrgicas e 6 salas cirúrgicas estão em cirurgia. E é um caso de emergência, que esse paciente tem que entrar para a cirurgia agora, percebe? Então, como que isso vai ser feito? Então, eu não posso nem receber. Então, percebe que o fluxo, às vezes, administrativo de gestão do acesso pode complicar a parte técnica. Então, tome cuidado e reveja lá a seção 1.8, a gestão do acesso ao cuidado e principalmente o requisito 14, pessoal. Esses foram os requisitos, pessoal, dessa nova subseção. Se você chegou até aqui, você pode ter percebido que alguns requisitos são repetitivos nessas subseções. Então, nós vamos aproveitar esses requisitos e replicá-los sempre que possível nas subseções. Lembro de você deixar o nosso like, deixar aí um comentário e nos seguir aí nas redes sociais para incentivar a gente divulgar mais esse tema sobre acreditação. Até o próximo vídeo.